dos parques nacionais mais famosos é o Yellowstone, que oferece aos visitantes uma enorme variedade de vida vegetal e animal. No entanto, embora o parque atraia milhões de visitantes todos os anos, há muito a explorar. É por isso que os cientistas continuam descobrindo este magnífico parque. Hoje, vamos dar uma olhada no que as autoridades do Parque Nacional encontraram em sistemas vulcânicos. O Parque Nacional de Yellowstone é um dos parques nacionais mais antigos, maiores e provavelmente mais conhecido dos Estados Unidos. Está localizado principalmente no noroeste de Wyoming, com parte no sul de Montana e no leste de Idaho. Inclui a maior concentração de recursos hidrotermais do mundo. Os líderes do Serviço Nacional de Parques e do Departamento do Interior dos Estados Unidos anunciaram que estão trabalhando em estreita colaboração com o Parque Nacional de Yellowstone para apoiar seus esforços de resposta e recuperação. O diretor do Serviço Nacional de Parques deu a seguinte declaração: a região de Yellowstone é uma região moldada pelas poderosas forças naturais do nosso planeta. É por isso que é tão espetacular e sem paralelo em qualquer lugar do mundo. As inundações desta semana nos lembram que nós, humanos, somos apenas uma pequena parte desse ecossistema. Isso ocorre depois que os cientistas soaram o alarme sobre um parente distante de um supervulcão que se formou sobre os Estados Unidos, vulcão de Yellowstone, também conhecido como cratera de Yellowstone. É um dos 20 conhecidos. Um vulcão que experimentou uma erupção com uma taxa de 8. Ele entrou em erupção 3 vezes nos últimos 2,1 milhões de anos, sendo a mais recente pelo menos 1000 vezes maior do que a erupção de 1980 do Monte Santa Helena. Essas erupções criam erupções vulcânicas, cavidades semelhantes a caldeirões que se formam quando as câmaras de magma são esvaziadas. Loïc van der Klaes, professor associado de vulcanologia da Universidade Drexel, enfatizou que, embora esses efeitos possam ser catastróficos para os Estados Unidos, eles provavelmente não levarão a uma erupção, ao estilo de Pompeia. O Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C., enterrando a antiga cidade de Pompeia com metros de cinzas e pedra-pomes. Outro doutorando, Bor van der Klausen, alertou que isso poderia levar a sérias perturbações. Isso causará sérios danos se Yellowstone entrar em erupção novamente. Uma erupção típica pode despejar cerca de 1 polegada ou 2 de cinzas na Filadélfia. Também emitiu um aviso terrível de que qualquer pessoa na zona morta do vulcão morreria se não fosse evacuada. Como essas grandes erupções também tendem a ter muitos sinais de alerta precoce, podemos evacuar pessoas ou a maioria das pessoas. Mas estamos falando de evacuação em massa nas montanhas do oeste dos Estados Unidos, disse ele. A onda ascendente que detectamos era como um balão de ar quente e concluímos que algo estava subindo da parte mais profunda da Terra, abaixo da Nova Inglaterra, disse Van den Levin, professor de geofísica. Como somos lembrados do poder esmagador da descoberta científica, aprendemos novamente com achados centenários e mergulhamos no limítrofe sobrenatural. Assim, à medida que a tecnologia avança, também aumenta a nossa compreensão do mundo e além. E a ciência existe como uma maneira de fornecer respostas às perguntas prementes que nós. Agora, vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora na Islândia. Mais de 20 mil terremotos sacudiram o sul da Islândia, sacudindo a capital e mantendo os geólogos alertas, pois todos os sinais apontam para uma erupção vulcânica pendente, informou o escritório meteorológico da Islândia. A maratona de terremotos contínua, um exame de atividade sísmica que começou quando um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a cerca de 32 quilômetros da capital. Terremotos na faixa de magnitude 5,0 a 5,9 são considerados moderados e podem resultar em pequenos danos a edifícios próximos, de acordo com a Universidade Tecnológica de Michigan. Felizmente, o epicentro do terremoto estava longe o suficiente das áreas povoadas da ilha, e nenhum dano ou ferimento foi relatado. A grande maioria dos milhares de terremotos que se seguiram ao evento foram menores, com apenas 2 tremores registrando magnitude acima de 5,0.
Ainda assim, os moradores sentiram um tremor dia após dia, com alguns acordando com um terremoto, outros dormindo com um terremoto, disse Thorvaldur Thordarson, professor de vulcanologia da Universidade da Islândia, ao The New York Times. Embora desconcertante, não há nada para se preocupar, acrescentou ele, já que os terremotos foram todos pequenos e distantes o suficiente para deixar a capital ilesa. Enquanto isso, foi emitido um alerta sobre o aumento do risco de deslizamento de terra na península, mas não tinha mais orientações para os moradores das cidades. No passado, enxames sísmicos como este foram observados antes de erupções vulcânicas no sul da Islândia. O movimento do magma na fronteira onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia se encontram provavelmente causou os tremores, disse a agência, o que poderia alimentar os 5 vulcões ativos na península. Se algum dos vulcões do sul da Islândia explodir nas próximas semanas, as erupções serão esperadas e gerenciáveis. De acordo com Thordarson, os vulcões do sul da Islândia experimentam pulsos de atividade a cada 800 anos ou mais, e o último pulso ocorreu entre os séculos 11 e 13. A Islândia está no prazo para outro ciclo de erupção, acrescentou. Seja chegando ao fundo de um fenômeno tão antigo quanto a própria Terra, ou descobrindo mistérios tentadores no espaço sideral, nada parece muito assustador para os cientistas enfrentarem. A ciência é um dos elementos duradouros da humanidade, e descobertas estão sendo feitas todos os dias que nos empurram cada vez mais para o futuro. A partir de agora, vamos dar uma olhada no que os cientistas acabaram de descobrir sobre o terremoto. Por algum tempo, os sismólogos estão cientes de anomalias breves e sutis em campos elétricos subterrâneos que levam a um terremoto, às vezes ocorrendo algumas semanas antes do terremoto acontecer. É tentador pensar que essas explosões eletromagnéticas podem ser usadas para prever quando um terremoto ocorrerá. Novas pesquisas sugerem que a chave está nos gases que ficam presos no que é conhecido como válvula de falha e podem se acumular antes de um terremoto. Essas camadas impermeáveis de rocha podem deslizar através de uma falha, criando efetivamente um portão que bloqueia o fluxo de água subterrânea. Quando a válvula de falha eventualmente racha e a pressão diminui, o dióxido de carbono ou metano dissolvido na água retida é liberado, expandindo em volume e empurrando as rachaduras na falha. À medida que o gás emerge, ele também é eletrificado, com elétrons liberados das superfícies rachadas, se ligando às moléculas de gás e gerando uma corrente à medida que se movem para cima. Usando uma configuração de laboratório personalizada, a equipe foi capaz de testar as reações de quartzo diorito, gabbro, basalto e granito de grão fino em simulações reduzidas, semelhantes a terremotos. Eles mostraram que as correntes de gás eletrificadas podem de fato estar ligadas à fratura da rocha. O tipo de rocha faz a diferença, descobriram os cientistas. Rochas, incluindo o granito, têm defeitos de treliça que capturam elétrons desemparelhados ao longo do tempo por meio de radiação natural subindo abaixo da superfície, e isso leva a uma corrente maior. E o tipo de falha parece ter um efeito também. O estudo corrobora pesquisas anteriores dos mesmos cientistas em sismo-eletromagnética, mostrando como o dióxido de carbono liberado de uma falha de terremoto pode ser eletrificado e produzir campos magnéticos. Outras hipóteses sobre as explosões eletromagnéticas incluem a ideia de que as próprias rochas podem se tornar semicondutoras sob tensão e calor suficientes, enquanto outros especialistas não acham que essas explosões estranhas sejam preditivas.